Menstruação e balé combinam? Bora então falar desse assunto que em pleno 2025 ainda é tabu dentro e fora da dança, mas é sempre bem importante falar. Então roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a esse vídeo que eu não achei que a gente precisava falar, mas eu acho que a gente precisa continuar falando sobre isso, porque ainda tem muito tabu envolvido. Então, se você gosta desse tipo de reflexão, né, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre dança no geral, né, principalmente esses conteúdos mais reflexivos, não se esquece de se inscrever, porque toda semana tem vídeo aqui no canal, né? Tem vlog também, tem review, tem dicas de preparação física, né? Tem dicas de prevenção das suas lesões e esses assuntos assim que eu acho que são bem importantes pra gente sempre estar colocando aqui no mundo da dança. Então se inscreve aí. Infelizmente, em 2025 ainda é muito comum ter meninas e mulheres inseguras sobre a sua menstruação, né? Ou pior, inseguras em falar sobre isso. Eu, por exemplo, eu era uma menina que quando eu tinha ali meus 15 anos, eu tinha vergonha de falar que eu estou menstruada. Hoje em dia eu falo, eu menstruei mesmo. Porque a gente aprende que é uma coisa que é motivo de vergonha, sabe? Quando na verdade é a coisa mais natural do mundo desde que o mundo é mundo. Inclusive, uma pequena curiosidade. Vocês sabiam que antigamente menstruação era chamado de regras? Então, às vezes, quando você vai ler um livro clássico e aí eles colocam assim, que não sei o que lá, porque ela estava esperando as minhas regras. Regras era a menstruação. Fica aí a dica de curiosidade. Mas então, e aí as pessoas ainda acham que menstruação é um momento de até certo coitadismo. Tipo, nossa, ela tá menstruada. Tadinha dela, ou até um momento de repulsa, de acharem que nós mulheres, nós somos, a gente fica intolerável, tipo, não fala com ela porque ela tá menstruada. Não, gente, a gente tem mais é que deixar isso o mais orgânico possível, porque é uma reação fisiológica, a gente não tem como parar isso é uma coisa nossa, desde que o mundo é mundo, então a gente precisa continuar falando sobre isso. E na dança, eu sinto até que é pior, porque quando eu dei aula por muito tempo para essas meninas aí na faixa de 10 anos, 13 anos que começam a menstruar, elas não se sentiam seguras de falar sobre isso, sendo que era um momento de descoberta pessoal, era um momento de entender o que estava acontecendo no corpo. Então era visível ver que elas estavam incomodadas, às vezes elas estavam com dor e elas não se sentiam preparadas para falar sobre isso. E a gente como professor de balé, a gente como colega de classe de balé, como a gente convive com muitas mulheres, a gente precisa falar mais ainda sobre isso. Porque é muito importante, é um assunto que percorre a nossa vida por pelo menos uns 30 anos, né? Sei lá, se você começa a menstruar com 10 e para com 40, são aí 30 anos da sua vida menstruando todo mês. E aí, ao invés de só falar de menstruação, eu queria trazer um outro contexto que muita gente não conhece, por incrível que pareça, e que mudou muito, muito a minha vida, principalmente em relação à minha experiência dançante, que é o coletor menstrual, né? O que é o coletor menstrual? O famoso copinho. Inclusive, eu não vou mostrar o meu porque eu estou usando. Olha que coisa, né? Estou aqui no meu processo de menstruação, então eu não tenho como mostrar para vocês, mas eu vou inserir uma imagenzinha dele aqui para vocês saberem o que é. Existem outras formas também, né, como o próprio OAB, como o absorvente e o disco menstrual, mas hoje eu vou contar a minha perspectiva com o coletor menstrual, que é o que eu tenho mais familiaridade. Então, assim, vamos em termos fisiológicos, por quê? Porque eu sou uma profissional de saúde, eu sou profissional de educação física, formada pela Universidade Federal de São Paulo, que estudou profundamente sobre questões hormonais das mulheres, então é meu dever explicar para vocês o que é a menstruação. A menstruação, né, pela definição, que eu tô lendo aqui, é a descamação da nossa parede uterina que acontece quando um feto não é fecundado. Traduzindo, todo mês o seu útero, ele fica prontinho para receber um bebê. Ele fala, é agora que eu vou fecundar. E aí, quando ele não recebe esse feto,
ele remove essa parede que ele criou, né? E é por isso que você sangra. Então ele vai, ao longo de todo o período menstrual, ele vai criando essa parede. E aí quando você não fecunda, ele descama toda essa parede para eliminar, né, no seu canal. E aí essa descamação é o sangue, de fato, da menstruação. E esse processo de descamação, ele dói porque a parede do útero, ela fica se contraindo para poder descamar. Então você tá lá com o seu útero bonitinho, né, o seu útero que é meio assim, né? Nossa, que representação horrível. Imagina que isso aqui é um útero. E aí ele fica, tipo, se contraindo para poder descamar essa parede para expulsar essas placas. Tanto é que mesmo quando você tá no começo do seu período menstrual, se você, né, observa, se você se conhece, né, você olha o seu processo mensal, você percebe que fica até umas placas, né, de sangue que vão caindo. E tô falando sobre isso mesmo, por quê? Porque tem muita mulher que tem vergonha de falar sobre isso, cara. Mas é normal, você tem uma placa do seu próprio organismo se desfazendo, então tá tudo bem falar sobre isso. Então nos primeiros dias as placas elas são mais espessas e aí você vê mesmo os pedacinhos saindo assim, mas é normal. Então assim, eu vou falar do meu processo menstrual, no caso, né? Como era na minha época. Eu tô com hoje 32 anos. E na minha época não existia coletor, não existia nada disso. A gente usava só o absorvente mesmo e seja o que Deus quiser. Então eu menstruei cedo, né, pra minha idade, porque eu era muito alta. Então eu tinha ali de 9 para 10 anos. E pra mim foi um choque absurdo, porque a minha mãe não tinha essa conversa comigo. Então eu lembro que simplesmente eu vi o sangue e eu falei, pronto, onde que eu bati pra tá sangrando desse jeito? Eu literalmente pensei isso, eu falei, gente, eu sentei em algum lugar, o que que aconteceu? Eu caí de bunda e não vi? E aquilo começou a sangrar. Nisso, né, enfim, minha mãe me ajudou, falou assim, agora você virou mocinha, agora você vai começar a acontecer isso todo mês, blá 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 blá. Só que ela também acabou não conversando muito comigo sobre as dores, sobre como que é e tal, do desenvolvimento do meu corpo. E como eu já era muito alta, eu já tinha uma certa retração. Então, eu já era alta e aí como eu comecei a menstruar, eu comecei a ficar mais retraída, porque meus seios começaram a crescer, eu comecei a tomar corpo, então eu fiquei com vergonha. E pro balé, era um martírio, porque a gente usa aquela meia calça clara. E meu maior medo da vida naquela época era fazer um alongamento e sentir o sangue na meia. Eu achava aquilo pavoroso. Então, toda vez que eu ia pro balé, às vezes eu colocava 2 absorventes para não acontecer isso. Ou, por exemplo, aquela sensação de quando você faz o Grand Battement, você sentia aquele jato, né? Que você faz... E aí era horrível. E eu imagino que seja horrível para muitas meninas, porque a gente tá descobrindo o nosso corpo e, infelizmente, ainda existe essa palhaçada de muitas escolas exigirem uniforme. E às vezes o uniforme é um colã cavado. E aquilo não dá segurança para a menina. Se minimamente as escolas entendessem que, principalmente nessa época dos primeiros anos menstruais, a menina tiver a possibilidade de usar um shortinho ou um colã que ele fique mais em formato de shortinho, ela vai se sentir muito melhor. Então fica a dica, escolas. Tenta ali mapear qual que é a faixa etária que as suas alunas menstruam e deixem elas usarem colãs um pouquinho maiores, porque vai ser muito melhor. Ou liberar shortinho para o caso, né? Então foi um período assim bem chato, né, de descoberta. E eu sentia também com as minhas alunas na época que elas ficavam com essa descoberta, assim, com esse constrangimento, né, com essa retração até física. Então eu sentia que na aula, quando ela estava menstruada, ela já fazia o exercício um pouco mais com a cabeça baixa, não era tão expressivo. Por quê? Porque ela estava sentindo dor, ela estava, enfim, com aquele desconforto. Aí eu passei anos da minha vida, né, usando o absorvente, até que quando eu fui pra faculdade, pra vocês terem noção, quando eu fui pra faculdade mais velha, eu descobri o maravilhoso mundo da higiene íntima feminina
através do coletor menstrual. Não existia disco ainda. Eu já tinha experimentado usar o OB e eu sempre odiei o OB. Eu achei sempre o OB um pouco invasivo, né? E aí eu descobri o coletor e resolvi testar. O que aconteceu comigo com o coletor? Que isso é uma coisa que ninguém fala ou poucas mulheres falam. O coletor, ele vem de 2 tamanhos, geralmente. O tamanho para mulheres que já tiveram filhos e um tamanho para mulheres que não tiveram filhos. Mas ainda assim, existe uma diferença pessoal para cada coletor. Então, mesmo se você pega um coletor, se você já teve filho, para você que pega um coletor para que você não teve filho, aquele cabinho que vem, ele pode ser customizável. E isso foi o que mudou a minha vida. Por quê? Porque quando eu coloquei o coletor pelos 2 primeiros meses, ele me machucava muito. Porque você, né, você faz a dobra e aí cada um faz a dobra que achar melhor. Quando você introduz e cria o vácuo, o cabinho fica no canal vaginal. Só que esse cabinho, ele ficava me machucando. E aí eu falei, pronto, não vou usar coletor nunca mais. Até que um dia uma amiga minha falou, por que você não corta um pedaço do cabinho? Por quê? Dependendo da mulher, o canal vaginal ele tem tamanho. Então eles sempre mandam um tamanho maior para você customizar de acordo com o seu canal. E aí o que eu fiz? Cortei um pedaço do cabinho e lixei para ele não ficar com aquela aspereza. E assim, estou usando desde 2018 e mudou a minha vida completamente. Você esquece que você tá com ele. E é no sentido literal, você esquece que você tá com ele. Você não lembra que você tá menstruada até a hora que você vai tomar banho, né? Que aí você fala, nossa, realmente, né? Então, é uma liberdade que a gente tem de absurda, assim, não tem explicação. Quando a gente usa, só assim a gente entende. E aí eu sei que tem muita gente que não se adapta ao coletor de fato, e por isso que existe também o disco. Eu não tenho propriedade para falar do disco, porque eu nunca usei o disco, mas dizem que o disco ele te dá muito mais liberdade do que o coletor. Então vale a pena sim experimentar essas duas formas, né? Ai, mas o coletor ele não vai, né, perder a virgindade. Gente, lenda urbana, é um pedaço de plástico cirúrgico que você dobra, você coloca no canal e você cria um vácuo. É isso. Ele é um copinho, ele não vai te fazer perder a virgindade, pelo amor de Deus. Isso não vai acontecer. E aí, como que funciona isso hoje em dia pra mim? Eu uso desde 2018, né? É o meu segundo coletor da vida, pra vocês terem noção de que você pode usar ele durante 5 anos facilmente, todo mês, só fazendo a higienização dele bonitinha, né? Alguns pedem pra você colocar ele dissolvido em cândida em determinados períodos, né? Mas lavar ele também com sabão funciona super, né? Vai dependendo da marca que você comprar. E hoje, quando eu vou fazer aula, eu não tenho mais aquela sensação de desconforto de fazer, né, um alongamento e sentir que tá tendo jato, que vai vazar, né, e tal, essas coisas assim. A única ressalva que eu tenho para o coletor é que, por exemplo, se você faz contemporâneo e você faz muito rolamento, é meio óbvio, né, que conforme você ficar lá de cabeça para baixo, o copinho vire e pode ser que realmente tenha ali alguns escapes. Mas não é igual o de um absorvente, gente, não é. Definitivamente não é. Não dá, assim, é uma coisa muito pontual. Então é a única questão que eu preciso falar também, que não é que ele vai 100% não vazar. Pode correr o risco de vazar sim. E aí existem também essas outras alternativas. Eu esqueci até de falar da calcinha menstrual, tá? Tem também as pants, eu nunca usei. E eu acho elas até um pouco caras. Então eu acho que pra começar assim, quem quer experimentar outras formas, eu acho que o coletor e o disco eles são bem interessantes, mas também não custa, né, ter lá uma calcinha menstrual para eventualmente você fazer, por exemplo, uma aula de contemporâneo, você usa o coletor e a calcinha junto e aí não vai vazar. Por que que eu não gosto de absorvente interno? Por 2 motivos. Eu entendi, usando o coletor menstrual, que o meu fluxo não era tão grande quanto eu imaginava, né?
Eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas eu já ouvi relatos, né, que dizem, alguns estudos, de que quando você usa esses produtos, principalmente descartáveis, eles têm algumas substâncias que fazem com que retire o odor, né, só que da mesma forma que isso altera também o pH vaginal. Isso faz com que desregule um pouquinho o fluxo de sangue. Então, eu lembro que no meu segundo dia de menstruação, eu tinha que trocar muito de absorvente, porque era um fluxo muito grande. E aí, quando eu comecei a usar o coletor, eu vi que eu não precisava trocar tantas vezes. Então, para usar o absorvente interno, que é caro, né, é mais caro do que um absorvente normal, não vale a pena por conta dessa questão de fluxo, principalmente no segundo dia. E o segundo tópico é o impacto ambiental, né, gente? Você tá ali com um negócio descartável que demora séculos para se degradar. Então tem uma responsabilidade ali ambiental que eu não acho interessante. Então o coletor, nesse sentido, ele é divino, porque ele me faz economizar dinheiro e ele me faz ainda preservar o meio ambiente, tá? Então, amo coletor e, no caso, né, disco e afins. Então, essa é a minha experiência em relação ao coletor menstrual. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários sobre como que usa, qual dobra que é, enfim, coisas que eu sei que muita gente tem vergonha de perguntar. Eu sei que tem muita gente que tem medo de usar ainda, né, porque acha que é uma coisa invasiva. Mas, gente, eu te garanto, pra gente que usou muito tempo o absorvente, quando você descobre essas medidas alternativas, é um alívio tão grande, tão grande, tão grande, que é inexplicável. Depois você pergunta para outras amigas suas que usam coletor e disco e ouve a experiência delas, vocês vão ver que é uma questão de higiene, é uma questão de responsabilidade ambiental, e é uma questão de cuidado pessoal também, né? Porque quando você usa esses produtos mais químicos, pode realmente aumentar o seu fluxo e aí te deixa mais estressada, te deixa insegura, te deixa com a sensação de sujeira, e aí vem todo esse sentimento de vergonha de falar que tá menstruado e tal. Então, depois que eu comecei a usar o coletor, eu me senti muito mais livre até pra falar sobre isso, porque é uma coisa que acontece comigo e acontece com todas as mulheres do universo, a não ser que a pessoa tenha uma doença real. Então é isso, meu povo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, deixa aí nos comentários, porque a gente precisa normalizar isso, né? Até porque, como eu disse anteriormente, a gente vai ficar pelo menos uns 30, 40 anos menstruando todo santo mês. Então, quanto mais a gente conversar, é melhor. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal, porque toda semana nós temos conversinhas assim, muito íntimas, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!